aleluia, glória a Deus. Pastor Jamiro, gente, vamos aplaudir, que bênção. Queria que trocasse a água, por favor, porque eu bebi. Traz outra água aqui. Não tem outro copo, não? Olha, que bênção. Quando eu vi ele lá na igreja, no LEM, eu chorei. Quando nós inauguramos a nossa igreja lá no LEM, eu olhava aquele homem ali, quando eu fui na frente falar, porque eu vi a situação dele. Nós oramos por ele. Quantas pessoas oraram? Quantas pessoas pagaram um preço em oração, em consagração, para que ele pudesse ser curado? Eu e o apóstolo, nós fomos dessas pessoas, nós fomos essas pessoas que foram lá, e eu vi a situação, ele estava no leito de morte. Nós ajudamos ali também, cobrimos ele com oração, e fomos embora. Passou, e a gente sem saber notícia. Eu sabia que ele tinha ido para Minas. A única notícia que a gente teve dele, a gente orando. E de repente passou, e a gente sem contato. E lá na igreja do LEM, ele sentado, e eu olhava, eu não conheci. Eu falava assim, ele está muito animado, esse homem está assim naquela receptividade, está cheio de fé, porque você sente. Quando você está no altar, você sente que as pessoas estão se desprezando, não está nem aí. Quando as pessoas não dão a mínima, estão distraídos. Mas eu percebi algo na vida daquele homem, e de repente o apóstolo falou, o pastor Jamiro está ali. Eu falei, gente, eu comecei a chorar. De alegria, de saber que Deus realiza milagres. E Ele é o próprio milagre. Ele vai contar, gente. É forte. Você está preparado? É forte esse milagre. Porque esse homem passou. Não sei se nós iríamos resistir. Mas ele teve fé suficiente. Por isso que ele está aqui. Deus te abençoe. Vamos aplaudir, gente. Mais uma vez. Pelo milagre. Você vai ouvir. Mas pelo milagre que o Senhor fez. E a gente conhece ele muitos anos, assim que a gente veio para cá, mais de 30 anos, ele veio de Uberlândia para nos ajudar, ele foi um dos pioneiros, obreiros, nos ajudou, depois ele casou e deixou nós. Aí casou, foi viver em outra dimensão, mas sempre com o Senhor, né? Mas continua indo no nosso coração, que Deus abençoe. Paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, e eu sou um dos discípulos do bispo Daniel, fui discipulado por ele, e aprendi ao longo dessa caminhada com o bispo a exercer a fé. Por muitos anos eu preguei sobre a fé, e a fé é algo extraordinário na vida do crente. Jesus diz que através da fé nós podemos mudar as circunstâncias, mudar o rumo da nossa história. E por meio daquilo que eu aprendi e preguei por muitos anos, Deus me deu então a oportunidade de vivenciar a fé, de botar essa fé em prática. 2022 foi um ano muito difícil para nós, e foi o ano que nós recebemos um diagnóstico de um câncer maligno. Estava trabalhando e senti umas dores no estômago, e fui ao médico, e o médico, através de uma endoscopia, me disse que eu estava com câncer. E aquilo, no momento, não me afetou, porque eu não acreditei no que o médico havia dito. E eu precisava confirmar aquele exame. Eu trabalho na área de saúde e eu sei que os médicos podem errar. E eu mandei aquele material para a biópsia, e alguns dias depois essa biópsia chegou, e na biópsia realmente estava confirmado um tumor maligno no meu corpo. E eu confesso aos irmãos que nessa hora a nossa fé é provada. E Deus permite que a nossa fé
seja provada. Mediante daquele diagnóstico, eu fui orar a Deus, eu fui buscar Deus, porque eu tenho uma família e eu gostaria de, caso viesse a morrer, deixar as coisas mais organizadas com a minha família. Então eu fui orar ao Senhor. E eu disse a Deus: Deus, acaso o Senhor que fez a boca não é capaz de responder? Me dá uma resposta se eu vou morrer dessa doença ou se essa doença não é para a minha morte. E nessa oração, irmãos, Deus trouxe paz ao meu coração, ao meu espírito. E eu levantei daquela oração convicto de que eu não iria morrer. Por outro lado, eu tinha também uma palavra de Deus, porque Deus havia me dito: no entanto, eu não posso te isentar do sofrimento. O sofrimento que te está proposto, você vai ter que passar por ele. Naquela hora eu fiquei angustiado, porque por trabalhar na área de saúde, nós acompanhamos muitos pacientes em estado terminal do câncer. E a gente sabe como é o sofrimento que aquelas pessoas enfrentam, mas eu, no entanto, devido à minha saúde naquele momento, eu não imaginava o que eu teria que passar. Mas Deus me deu uma palavra que eu quero ler com os irmãos, que está lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 21, que diz assim, não precisa abrir, já acompanha comigo. Versículo 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas compaixões não se esgotam, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, por isso eu espero nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Essa palavra ajudou a nortear a minha caminhada a partir de então. No dia 4 de abril eu fui para Goiânia à busca de um tratamento. E Deus, sempre na frente, sempre orando, sempre buscando a Deus. Naquela ocasião nós mobilizamos pessoas, guerreiros de oração, homens, mulheres a quem nós conhecíamos e tínhamos contato. Então liguei para o bispo Daniel, contei para ele a minha situação. Ele disse: olha, estou saindo de uma cruzada agora e eu vou estar orando por você. E eu fui para Goiânia. Deus realmente me abriu as portas. E eu consegui um atendimento no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital especializado no tratamento do câncer na região centro-oeste. E Deus então foi conduzindo as coisas de uma forma maravilhosa, de forma que no dia 25 de maio eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Eu acho que eu tenho fotos aí. Essa aí já é na minha segunda quimioterapia, eu estava já no segundo. Esse é um pastor, amigo meu, lá de Goiânia. Ele foi me visitar no hospital, pastor Leonardo. E eu estava, a partir dessas quimioterapias, antes dessa segunda quimioterapia, na primeira, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu passei 7 dias, quando eu saí da quimioterapia, eu passei 7 dias acamado. Naquela ocasião eu estava muito debilitado, eu estava numa condição que eu não conseguia sair da cama, não conseguia me levantar. Mas Deus sempre prepara aqueles que nos auxiliam. Me desculpe, irmãos, mas é que quando eu me lembro, há uma pessoa aqui que inclusive está aqui hoje, pastor Alencar. Gostaria que ele ficasse de pé, gostaria que a igreja aplaudisse, porque esse homem Deus o levantou. Deus levantou esse homem em Goiânia para me visitar. Eu estava distante da casa dele quase 50 quilômetros.
Mas Deus propôs do coração dele ia me visitar todos os dias, durante uma semana. E ele foi orar comigo. E eu estava abalado, abatido na minha fé. Eu não esperava que seria tamanho sofrimento pós-quimioterapia. E ele então foi como instrumento de Deus. E me trouxe uma palavra dura, uma palavra que realmente eu precisava para aquele momento. Foi o que fortaleceu a minha fé. Orou comigo, impôs as mãos, ministrou sobre a minha vida. E eu passei dias difíceis ali, mas alicerçado sobre a palavra. Pastor Alencar viajou, foi para Fortaleza e me entregou o apartamento dele. Ele disse, olha, o que você precisar, você pode ir para o meu apartamento. E eu eu fazia minhas quimioterapias, vinha para Luiz Eduardo, voltava para Goiânia, ia para o apartamento dele, de lá eu ia para o tratamento, de forma que na terceira quimioterapia, da terceira para a quarta, eu tive uma intercorrência. O tumor estourou dentro do meu estômago e eu não sabia, e eu passei uns 3 dias alimentando do meu próprio sangue. O sangue sangrava dentro do estômago, o estômago processava aquilo como alimento e eu não sabia, até que um dia, no dia 6 de julho, no quarto de Alencar, eu senti a morte. Eu vi a morte de perto. Eu tive uma intercorrência e comecei a vomitar sangue. Eu pedi para minha filha, chama o SAMU. Quando o SAMU chegou, eu já estava prostrado, praticamente morto. Tem algumas fotos antes dessa, de eu caído, o SAMU me resgatando, porque ali eu já estava num estado muito crítico. Eu tive um vômito ali, eu devo ter vomitado uns 2 litros de sangue de uma vez. Dentro do quarto do apartamento do pastor Alencar. Estava só eu, minha filha e a filha do pastor Alencar. Devido a essa intercorrência, eu fui levado para o hospital rapidamente, depois de me estabilizarem. E por causa desse ocorrido, eu tive que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Nós pensávamos que era apenas um tumor no estômago, mas quando os médicos abriram, viram que não só o estômago estava condenado, mas também o baço. E já havia afetado também o pâncreas, o duodeno e o intestino. De forma que os médicos fizeram uma extração total do estômago, uma extração total do baço, a cauda do pâncreas, parte do duodeno e 70 centímetros do intestino. 4 dias eu fiquei na UTI sem saber onde estava. Minha filha, que estava comigo naquela ocasião, havia voltado para Luiz Eduardo e a minha esposa foi para me acompanhar. E 4 dias depois eu saí. Quando os médicos disseram o que havia feito comigo, como foi a cirurgia, eu não sabia nem que alguém pudesse viver sem o estômago. Mas Deus foi tão maravilhoso, irmãos, que a recuperação foi algo extraordinário. Fui recuperando gradativamente, de forma que 10 dias depois eu fui liberado para casa. Passei 40 dias na casa do meu irmão, acamado, se alimentando através de uma sonda e não conseguia ingerir oralmente a não ser líquidos, água, principalmente água de coco. Depois de 70 dias eu voltei novamente para a quimioterapia. E nessa volta para a quimioterapia eu tive quase morte outra vez. Porque no final do mês de outubro, quando eu terminei minha última quimioterapia, eu estava andando de cadeira de rodas. Não tinha condição de me locomover por si só. Bispo Daniel me visitou no dia 14 de novembro. Quando ele me visitou, eu estava acamado, sem condições de levantar da cama. Eu usava fralda, estava sendo alimentado por uma sonda no nariz. Ele orou comigo lá na minha cama. Eu não tinha condição nem de sentar para cumprimentá-lo devido ao meu estado de saúde. Mas sempre confiante que Deus iria me tirar daquela situação. Nunca abri minha boca para murmurar. E nunca professei contrário do que Deus havia me dito, de que eu não morreria, mas que eu iria viver para testemunhar daquilo que Deus havia feito na minha vida.
E hoje eu estou aqui como testemunha viva desse Deus vivo que continua operando milagres. Aquilo que, aos olhos dos médicos e de algumas pessoas que me visitaram, algumas pessoas, quando soube do meu estado de saúde, inclusive ligaram para minha esposa e disse: pastora, pode se preparar, o seu marido não tem mais 3 meses de vida. E alguns irmãos que iam orar conosco, iam nos visitar, saíam dali e me contam hoje, né? E dizia: pastor, eu orava por você, mas eu não tinha fé nenhuma que você ia curar, porque o seu estado era muito crítico e eu ia para casa desenganado. Mas eu nunca perdi a minha fé, nunca perdi a esperança. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso e profetizar sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir. E ainda que o diagnóstico seja contrário, o que prevalece é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.